Boa noite. Aqui é nosso evangelho, né? A gente está gravando aqui para ser depois transmitido. Nosso, hoje dia 3, né? De setembro. Nosso seja 64, né? 64 Evangelho no Lar. Todos bem-vindos aqui nesse encontro de nós todos, né? Da equipe aqui do Emanuel, do INEAI. E é gratificante nós estarmos aqui juntos para esse momento aqui de fraternidade, para o nosso momento de reflexão, nossos momentos de paz, nosso momento de fé, de inspiração, de luz, de fraternidade, de cura. Que também seja o nosso momento também de união pelas famílias, por todos nós, e que possamos sempre achar o melhor caminho para nossas vidas. É isso que vai nos direcionar, nossos amigos espirituais, sempre o caminho que vai sempre trazer para a gente empenho, um caminho que a gente vai ter mais empenho, mais segurança na nossa vida. Vamos para uma reflexão. Quem vai conversar conosco hoje, nessa noite, Bezerra de Menezes, através do médium José Carlos Lucas. Mas vamos ver o que Bezerra de Menezes trazem para nós na lição. Que ele, possa ser possa estar conosco, em nossa vida agora, nesse momento, nosso amigo Bezerra de Menezes. A lição: a chama da esperança. Logo em seguida vem a oração em família. Vou ler a oração em família. Filhos, que felicidade sentimos ao ver a família reunida no lar para orar com Jesus. Então olha só a felicidade que a equipe espiritual, que gosta da gente, que nos ama, que nos quer bem, se sente muito felicitados eles em ver uma família reunida para orar com Jesus. Orar com Jesus. Às vezes você pode não vê-lo, Jesus? Mas ele está no meio de nós. Está nos nossos sentimentos verdadeiros. E orar com Jesus, gente, na família, é algo muito gratificante, um significado enorme em nossas vidas, pois nós estamos trazendo, para essa família, para os filhos, nós estamos trazendo luz e esperança. É isso que uma família precisa e necessita, que é o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Então que a gente possa ser uma referência para os nossos filhos, e essa referência só pode ser nós, os pais, trazendo esses momentos de oração com a família, para com os filhos. Com os sobrinhos, com os primos, aqui no nosso lar, temos essas oportunidades. Os sobrinhos, primos, vêm tudo aqui para casa, passam o final de semana aqui, e a gente faz o Evangelho no domingo, e todos eles participam, a gente lê esse livro aqui mesmo, cada um vai lendo uma página, e comenta aquilo que entendes. E fica uma reflexão. Estava um dia desse aqui, mais outras visitas também, observaram esse Evangelho e falou: então é assim que vocês fazem o Evangelho, Muito bom. Porque os adolescentes que estavam conosco, todos leram uma mensagem do livro de Bezerra aqui, Uma mensagem de Bezerra de Menezes. Todos os meninos aqui, meninas, leram uma mensagem que trouxe reflexões para cada um. Então a importância de a gente estarmos um momento em oração em família com Jesus, que isso faz, que facilita,
os amigos espirituais do bem, porque eles estão aqui por nós. Esses amigos espirituais que estão aqui por nós, quer ver nós feliz, quer ver a gente bem, quer ver a gente conseguindo superar os desafios, né? As dificuldades, os momentos de angústia, os momentos que a gente vai aprendendo a perdoar, um pouquinho aqui, um pouquinho dali, devagar. E também vai crescendo, porque a gente vai também começando também a deixar algumas coisas para trás para podermos evoluirmos, né? Enquanto ser humano. É uma ocasião das mais ditosas para o grupo. É uma ocasião, eles falam, das mais ditosas para o grupo. Grupo qual? Espiritual. Porque os familiares se reúnem, dialogam fraternalmente, meditam e oram com inovidável mestre do amor. É o que nós vamos fazer no sábado agora, né? Lá no Neai Paraíso, né? A gente somos 5 casas, e em uma das casas a gente vai estar reunido com as famílias e vamos fazer o evangelho no salão, né? Bem grande, um mesão muito grande, onde a gente vai colocar todos, né, ao redor dessa mesa, um galão de água e os copos para frutificar. Olha só o que é orar com a família. E ele está falando isso aqui para nós, ó. Dialogam fraternalmente, né? Os familiares se reúnem, dialogam fraternalmente, meditam e oram com inovidável mestre de amor. Nesse momento de evangelho em família, a gente vai estar fazendo o quê? Reunindo fraternalmente, dialogar fraternalmente, meditam, né, sobre aquela reflexão que leiam, faz essa meditação, uma reflexão, oram com inovidável mestre de amor. E nesse momento também vamos orar com o nosso mestre de amor. Com tantos desencontros que se alastram na experiência doméstica, fomentando crimes, traumas, inimizades e ódios que se arrastarão por milênios. Então, nesse lar, no nosso lar, com tantos desencontros que se acontecem, né, que a gente traz e que acontece, que se alastram nas experiências domésticas, a gente vai vendo aí, né, quantos desencontros que se alastram nas experiências domésticas, trazendo para dentro do lar, fomentando crimes, traumas, inimizades e ódios que se arrastam por milênios. Aquele conflito ali que a gente vê simbólico entre aspas, aquela crise, como aqui citou, né, que se fomenta crimes, traumas, né, brigas domésticas ali e tal, com os seus membros envolvidos, vão arrastar aqueles conflitos por milênios, para poder resolver um problema. Uma ação nossa, apenas uma ação, às vezes simbólica, que a gente às vezes leva numa certa brincadeira, pode nos ocasionar, né, um problema para ter que resolver, que sabe lá quando que isso vai se resolver. Então a gente tem que ter certas cautelas quando a gente dá um passo, e nesses passos dentro do lar, né, com as pessoas que às vezes a gente cria certas questões que não são muito, que às vezes a gente leva só como, às vezes até como piada, né, mas trazemos às vezes, como ele fala, com graves prejuízos para a família e para a sociedade. A reunião do Evangelho no Lar, é sublime e urgente terapêutica de amparo à família. E é por isso mesmo foi recomendada por Jesus há mais de 2000 anos. Jesus fez o seu primeiro evangelho lá na casa de Pedro. Nós temos o livro, né, de Jesus no Lar, que mostra o primeiro evangelho no mundo feito pelo mestre na casa de Pedro. Pois na casa de Pedro é o local que se reunia muitas pessoas. E como o mestre era muito assim visto, ele na casa de Pedro falava do seu evangelho.
Isso há várias horas, né? Madrugadas, noites, que tem momentos que ele fazia o evangelho e depois tinha aquelas estrelas como cobertores, né? Algo assim, né? As estrelas belas da noite que brilhavam pelo seu olhar, né? Pela sua voz. Então, há Jesus ali que já fez esse trabalho lá 2000 anos atrás, mais de 2000 anos já, né? Foi trazendo essa experiência para nós todos, fazer isso em família. Porque a gente precisa atenuar, a gente precisa trazer um equilíbrio para nossas famílias, para nossos filhos, para podermos viver como dignos, né? Na vida nossa, com a nossa família, reconstruindo, né? Construindo mais vidas, mais famílias, tudo pautado pelo Evangelho Lar, que é a parte fundamental. O Evangelho Lar se escolhe um dia da semana para se fazer. Nós aqui fazemos no domingo e é gratificante quando vem todas, né? Sobrinhos, primos, todos se reúnem, dormem aqui em casa, né? De um dia para o outro e no outro dia a gente faz o Evangelho e todos participam. É tão interessante eles ver todo mundo participando, lendo sua mensagem, fazendo suas reflexões. Façam esse exercício no seu lar, escolhendo um dia da semana, colocando água para frutificar. Seja segunda-feira, terça, ou quarta, ou quinta, ou sexta, ou sábado, domingo, o horário melhor que todos possam estar participando. Se mesmo se encontrar resistências que tenham algum membro que não queira participar, não tem importância, faça seu evangelho. Até se você estiver só, faça o evangelho só, no seu lar, no seu canto, em voz média, faz seu evangelho, faz sua oração, como aqui a gente está fazendo, tá certo? E como aqui estamos ensinando também nessa live aqui, né, nesse evangelho gravado, tá certo? Não esqueçamos que o nosso mestre deu início ao primeiro culto cristão na terra, na casa de Pedro. Nem sabia que ia falar de Pedro, ele falou de Pedro. Na terra, né? O início foi na casa de Pedro. E desde então continua visitando os lares necessitados de luz e entendimento que se abram as portas através do culto do evangelho no lar. Então tá aqui falando dessa parte, né, do evangelho no lar. A importante da gente ter um trabalho do evangelho no lar na família, tá bom? Então, escolhendo um dia da semana, é um dia só da semana, o mês vai ter mais ou menos 4 semanas, um ou outro tem 5, vai escolher aquele dia determinado, dia é segunda, será sempre segunda, é terça, sempre terça, o horário, é 8 da noite, ou é de manhã, ou é de tarde, o horário que for melhor, que possa todos estar participando. Faça o evangelho, coloque uma água frutificar, leia uma mensagem, faça a oração e leia um trecho do evangelho. Reflete naquela lição, façam as orações de novo, encerrando o evangelho, tá certo? Como a gente vai estar fazendo aqui. Vamos fazer a nossa oração. Então, nesse momento, né, que a gente fecha os olhos, a mensagem de oração é aquela que mais é falar com Deus, é falar com Jesus. É ser simples no falar. Então, Senhor Jesus, queremos aqui externar de nosso ser, nosso coração, essas passagens do Evangelho que narra a sua esperança, a sua fé, os seus ensinamentos para nós, pequeninos seres, que ainda estamos aqui aprendendo nas nossas dificuldades e como ainda precisamos, Senhor, de Ti em nossas vidas, para poder trazer bom ânimo. O bom ânimo significa nós sempre buscar o melhor de nossos pensamentos nos momentos das crises ou daquela dificuldade ou de um problema que chega mais difícil nas nossas casas. E como a gente precisa dar uma reflexão para que a gente possa ter um norte, uma bússola
a qual tu, Senhor, está na embarcação a conduzir. E como a gente pode e devemos e podemos mais fazermos, não só depender de algo vir até nós, mas de nós erguermos as nossas cabeças, os nossos ombros, respirar mais fundo, ter bom ânimo, como se falasse assim aquela palavra: tenha bom ânimo, pois estares aqui conosco, e que possamos ter mais ânimo, ânimo em nossa jornada evolutiva, ânimo em nossa vida, fé na vida, fé em Deus, gratidão a esta vida e gratidão, Senhor, a Ti, por essa oportunidade de estarmos aqui junto na família, a qual precisamos estar para a nossa evolução. Não sabemos o porquê estamos juntos, às vezes até de histórias e mais histórias, como falastes, até a vez de milênios, pois estamos aqui para reconduzir-se novamente, reencontrar-se novamente o caminho por essa bússola do Evangelho, a qual tu designastes estarmos juntos de novo neste lar, nesta vida. Que possamos agora já sabermos que estamos juntos, designado por ti, que possa ser o nosso orientador, nosso condutor em nossas vidas, o nosso tutor, que é o nosso mestre, para podermos estarmos crescendo mais. E mais, nas dúvidas que tivermos, Senhor, que possamos buscar a Ti. Buscar na casa, buscar ali o auxílio que possa os mensageiros do alto nos trazer e nos dar, através de suas mensagens, através do nosso momento de oração, para que a dúvida não fiquem como uma forma de nos estagnarmos e a nossa luz diminuir, mas que possamos lembrar das suas palavras, de ter bom ânimo, para que possa nessa reflexão a luz nossa da esperança ficar acesa em nossa chama no coração, que ilumine e abençoe o nosso Evangelho no lar desta noite, pelo teu nome, pelo nome dos amigos espirituais da luz e pelo nosso Pai maior, que assim seja. Deixa eu ver aqui essa lição. Vamos ver uma lição aqui por sorte. Quanto tempo tem? Capítulo 16, não se pode servir a Deus, né, Mamon? Desprendimento dos bens terrenos. Vamos ver essa mensagem aqui, que é de Fenelon. Emprego da riqueza. Eu vou ler o item 13, tá bom? O item 13. Que é a mensagem de Fenelon. É um capítulo um pouco grande, né? Mas eu vou ler essa de Fenelon, que é um tópico um pouco menor, para a nossa reflexão da nossa noite. Emprego da riqueza, gente. Então, assim, a questão da riqueza, o dinheiro é algo que ele é um condutor, e se ele é um condutor, ele não é a parte final, não é? O dinheiro não é o ponto final para nossas vidas, ele é um condutor. Então, a gente vai aprender a viver com equilíbrio, e não pela questão do viver só para o dinheiro. Porque aí a gente vai acabar o quê? Ele não vai ser um condutor. E ele é um condutor que nos conduz ao auxílio, nos conduz ao crescimento, nos conduz a fazer prosperar, a crescer, né? A vida ao nosso redor. A vida semelhante à vida nossa, né? Prosperamos e crescemos. Então ele é um condutor. Quando eu vou reter para só acumular, só para ter, e só ter, porque tem gente que só tem dinheiro e não tem mais nada. Então ele é um condutor. Condutor de quê? Condutor de nossos sentimentos, de nossa
de nossas qualidades, como, por exemplo, né, de promover o bem. Nossa qualidade de promover o bem. Então, ele é um condutor. Ele vai dar para a gente uma oportunidade da gente fazer algo de melhor para a sociedade, para um faminto, para um doente, para um necessitado. Então, o dinheiro é um condutor. Quando eu retenho apenas para mim, acaba que eu não estou fazendo algo de progresso. Não estou trazendo progresso para alguém, para mim mesmo, das minhas próprias qualidades. Nós precisamos crescer em qualidade. E essa qualidade é a qualidade do Espírito. Todas as qualidades do Espírito, como assim Jesus fez. Jesus cresceu tanto nessa qualidade do Espírito que ele faz. Tenhais vida e vida em abundância, de tanto que ele conduzistes, para que todos pudessem melhorar suas vidas, crescer, progredir pelo bem, pelo Pai amado, pela vida, e ele tornou-se o homem grande, no meio de tantas necessidades, tá certo? Vamos ler um pouco da mensagem. Sendo o homem depositário e o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, ser-lhe-ão pedidas severas contas do empregos que lhes haja dado, em virtude do seu livre-arbítrio. Então, né, os bens que é colocado nas mãos, nossas mãos, né, se for bens assim, vai ser pedidas severas, né, do emprego que a gente deu, aquilo que a gente foi depositado em nossas mãos. Então não é eterno, a riqueza não é eterna. Assim fala Emmanuel, né, que a gente está numa temporada como se fosse num vagão de um trem. Cada vagão de um trem é uma experiência que a gente precisa passar. Existe o vagão da miséria, dos miseráveis, o vagão da pobreza, né? A miséria é mais ainda do que a pobreza. Os outros que estão em outro tipo de nível. E assim, cada um, outros que estão na riqueza, o vagão das riquezas, outros dos magnatas, e assim por diante. Cada um no vagão da sua experiência. E como eles estão ali se dirigindo naquele vagão, vai estar vivendo aquela experiência dos magnatas, dos super ricos, né? Que também passam por suas dificuldades. Mas se ali ele não teve uma boa experiência, não fez algo bom daquilo que recebestes, poderá ele não usufruir mais daquela experiência e poderá perder aquela oportunidade indo passar por outros tipos de situações como o da miséria, né? O da pobreza e assim por diante. E é mudado de posições as pessoas. Uma vez vivesse lá, era um coronel tal, de magnitude da época, nos Estados Unidos, de repente muda a vida e vai encarnar lá naquele país onde é que criava certos conflitos, lá na África, por exemplo. E vai ter aquela experiência um pouco desenvolvida, mas vai estar numa situação agora bem mais difícil. Assim é as nossas experiências, da forma que utilizamos o poder, né, a riqueza, perante aquilo que está na nossa responsabilidade e a qual a gente vai estar utilizando para com o próximo. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Esse é que é o mal. Apenas aplicar na satisfação pessoal sua. E não é assim que a vida funciona. Temos que conduzir o progresso para as outras pessoas, para todos, né? Envolvê-los, fazer crescer. É como a gente trabalhar numa plantação, né? Ou vamos plantar vários hectares e vamos ter ali crescimentos de várias, né? Daquela plantação fazer várias frutas, né? E assim por diante. E ali vai dar mais frutos ainda, porque dos frutos, mais frutos vão dar. É como diz, né? 30 por 1, 60 por 1 ou 100 por 1. Então, da plantação que você fez, vai surgir frutos e ainda vão dar mais frutos pelo exemplo de referência, a qual também destes, né? Essa é a parte também, outra parte importante.
a referência do bem que a gente aplica. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que dele se resulta um bem qualquer para outrem. Então acabamos de falar isso, né? Um resultado bom para o bem que a gente fizer a outrem. É um condutor. O mérito é proporcional ao sacrifício que a criatura se impõe. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela alivia a miséria atual, aplaca a fome, preserva o frio e proporciona o abrigo quem não tem, tá vendo? Então, como ele vai conduzir, a riqueza vai conduzir o quê? A beneficência é apenas um modo de empregar-se. A riqueza, ela alivia a miséria atual, aplaca a fome, preserva o frio e proporciona o abrigo a quem não tem, tá vendo? Todo esse ponto fundamental da beneficência que a riqueza vai dar. Por isso que a gente não pode só suprir dessa riqueza para nós. Há, porém, um dever igualmente imperioso e meritório, o de prevenir a miséria, tá vendo? É o de prevenir a miséria. Pelo trabalho de fazer algo pelo bem do próximo, né? Pelo bem de todos, de ajudar todos da melhor forma. Essa é a missão das grandes fortunas. Essa é a missão das grandes fortunas da terra, mediante os trabalhos de todo gênero que com ela se pode executar. E mesmo tirando legítimo proveito desses trabalhos, o bem não deixaria de existir, porque o trabalho desenvolve a inteligência e enaltece a dignidade do homem, sempre cioso de poder dizer que ganhar o pão que come, ao passo que a esmola humilha e desagrada. Porque realmente, gente, é muito melhor eu dar um trabalho a um homem para ele ganhar o seu pão. Então eu fazer plantação. De vários homens lá, tal, de várias pessoas, várias famílias, fazer a plantação para eles trabalhar e ganhar o seu pão com o seu próprio trabalho, com a sua própria experiência, com o seu próprio suor, do que eu apenas chegar e dar esmolas, oferecer esmolas para eles, causando assim para eles, causando o quê? Humilhação, né? Humilhação, onde é que eu estava vendo aqui? É a missão da grande fortuna mediante, né? E tirando legítimo proveito desses trabalhos, e o bem não deixaria de existir. O bem não deixaria de existir. Porque o trabalho desenvolve a inteligência. O trabalho desenvolve a inteligência, enaltece a dignidade do homem sem precioso de poder dizer que ganha o pão que come, ao passo que a esmola humilha e desagrada. Então a esmola humilha e desagrada a pessoa. Mas se eu tenho condições dessas possibilidades, então eu vou plantar frutos. Vou fazer algo para que possam dali ele estar crescendo, cada um crescendo, né? Dignamente com as suas vidas, proporcionando vida e bem-estar para as pessoas, né? Que elas vão cada vez mais crescendo. O trabalho tem que ajudar isso, né? No crescimento. A riqueza concentrada em uma só mão deve ser qual fonte de água viva que espalha e fecunda a fecundidade e o bem-estar à sua volta. Ó vós ricos, que o empregaste segundo as vistas do Senhor, o vosso coração será o primeiro a desendentar-se nessa fonte benfagesa. Já nessas vidas fruireis os inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais egoístas. Que deixais vazio o coração, vossos nomes serão benditos na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos: bom e fiel servo,
entrai na alegria do teu Senhor. É para isso que nós estamos aqui. Se alcançarmos a riqueza, é para isso que nós estamos aqui. Para poder cumprir aquilo que quer nosso Pai Maior. Como fala as parábolas dos talentos, né? Se crescemos nesses talentos da riqueza, é para ajudar outros a crescerem também, dando para eles possibilidade, trabalho, emprego e assim por diante. Nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado não é a imagem dos avarentos, em cujas mãos a riquezas se conserva improdutiva. Se, entretanto, Jesus fala principalmente de esmolas, é que naquele tempo e no país em que ele vivia, não se conhecia os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois, e nas quais a riqueza pode ser aplicada utilmente para o bem geral. A todos os que podem dar pouco ou muito, direi, dá esmola quando for preciso, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que receba não se envergonhe dela. Fenelon, Argel, 1860. Então, se tiver que dar, daremos. Mas a gente pode dar o trabalho, esse vai ser melhor, porque ele não vai se sentir envergonhado de ficar pedindo esmola. Realmente a gente vê quando a pessoa está pedindo esmola, como ele se sente um pouco, muito assim, envergonhado, porque ele se sente inferior, ele se sente incapaz, ele se sente capaz a todas as pessoas. Não é verdade? Então, quando você já consegue fazer que possa dar salário, ele não vai se sentir inferior, vai sentir que é capacitado, como os outros são capacitados, que ele pode progredir e viver bem a sua vida e com dignidade. Pois é isso que a gente tem que estar fortalecendo e fazendo da melhor forma na condução das nossas possibilidades de riqueza. Lembrando, não só para nós, na verdade, porque aí a gente não vai estar empregando aquela vontade do Senhor da terra. E por isso que o livro é uma bússola, né? Aqui está trazendo para a gente, né? Fenelon, uma reflexão. Fenelon conversando conosco, comigo, com você, com todos, né? Está conversando conosco através do Evangelho. Estamos lendo o Segundo Espiritismo, no capítulo 15, do item 13. 15 que fala, não se pode servir a Deus e a Mamon. E aqui realmente colocou-se nesse capítulo, não se dá para servir os dois, né? Ou serve a um, ou serve a outro. No caso, se fosse servir a Mamon, a gente não faria nada da vontade de Deus, viveria apenas pelo nosso próprio prazer. Ao viver já sem ser a ligar a Mamon, a gente vai estar fazendo a vontade de Deus, tendo as possibilidades, tendo a riqueza, tendo os bens que Deus nos dá. Teremos e faremos progredir o outro, né, o próximo e a vida de muitos. Ficou aqui a nossa lição para essa reflexão dessa noite, que possamos ir para nossas orações finais. Então, Senhor, queremos agradecer essa bela mensagem que viesse, Senhor, pelas vozes de nosso amigo Fenelon, que trouxe para nós essa lição de conversar, que provavelmente percebeste durante a semana a necessidade que todos nós ia precisar de saber melhor nosso propósito contigo, Senhor. Nosso propósito na inspirar-se ao bem. Que ilumina, Senhor, nossos corações, nossas famílias, que possamos auxiliar muitos, conduzir muitos, para que possam muitos terem também as suas vidas melhores, progredirem e crescerem com suas famílias, com seus filhos, tornando-se pessoas dignas e capacitadas daquela força interior que todos nós temos dada por Ti, Senhor. Que ilumine, nos abençoe e proteja cada um e cada família, hoje, agora e sempre. Em Teu nome, que assim seja. Gratidão a todos e a próxima outra oportunidade.